Nova Manhã. Conexão Brasília com Diego Amorim. Diego Amorim chegando para conversar com a gente, para falar das estradas bloqueadas, o movimento dos caminhoneiros. Não é apenas do caminhoneiros, porque eles têm pessoas que os apoiam, fornecendo marmitas, financiando esse movimento, mas que estão aí fechando rodovias pelo país em protesto pela eleição presidencial. Diego, eu te peço até permissão aqui, porque alguns ouvintes vão mandando algumas notícias para a gente, falando de rodovias bloqueadas, por exemplo, a rodovia dos Tamoios, bloqueada em Caraguatatuba, é o que informa o nosso ouvinte Roque. Também o Renato do Rio de Janeiro falando que está na BR-040 e que tem um bloqueio na altura da Reduc. A gente tem informação de que aqui em São Paulo também a rodovia Regis Bittencourt teria algum ponto de interdição, que inclusive está prejudicando o trânsito dentro do bairro do Morumbi, na zona sul de São Paulo. A Kelly também mandou uma mensagem falando que está tudo parado na marginal em Indaiatuba, sentido Campinas, no interior de São Paulo. Enfim, a gente tem aqui o Cristiano de Mauá falando que o Rodoanel aqui no entorno da Grande São Paulo também está parcialmente parado. Então, os nossos ouvintes nos informando aqui pelo nosso WhatsApp, o 11 943 805 100. Diego, bom dia para você. Bom dia a você, Mauro. Bom dia, Michele. Bom dia, ouvinte da Nova Brasil FM. A coisa está escalando, né? Principalmente no final da tarde de ontem para agora, a situação está ficando um pouco mais complicada. Essas interdições em rodovias estão atingindo também os acessos que dão para os principais aeroportos do país, como o aeroporto de Guarulhos. A esplanada dos ministérios aqui em Brasília foi fechada preventivamente pela Polícia Militar também na tarde de ontem, após eles receberem informações aí de que alguns caminhões que estavam na BR-040 poderiam estar a caminho da Praça dos Três Poderes. Durante a madrugada houve o julgamento aí no chamado plenário virtual do Supremo Tribunal Federal e já há decisão, já há maioria dos ministros para que seja dada essa ordem, para que imediatamente as rodovias sejam desinterditadas. Então é uma situação que a gente vai ter que acompanhar minuto a minuto daqui para frente. Agora, primeira coisa que eu gostaria de dizer, Mauro e Michele, nosso ouvinte, é que ninguém se surpreende com isso. Assim. Ao longo de todo o mandato, Jair Bolsonaro teve um comportamento que nos levava a crer que, em caso de derrota, algo nesse sentido fosse acontecer. A gente está há meses falando disso, para não dizer há mais de ano falando disso, né? A pergunta em Brasília era: como seria? O que o Bolsonaro faria ou não faria no caso de derrota para o ex-presidente Lula? Agora, que aconteceria alguma coisa, isso era evidente nos últimos meses aqui em Brasília. Foi uma eleição muito apertada, a eleição mais apertada da história. O presidente Bolsonaro ganhou muitos votos do primeiro para o segundo turno, foi uma escalada importante, o que torna a derrota para ele e para o seu grupo político ainda mais frustrante, porque fica aquela sensação de quase eu fui reeleito, por muito pouco eu não fui reeleito. Então, isso provoca uma frustração que, para o comportamento do presidente Bolsonaro, que o Brasil inteiro já conhece, é jogar gasolina no fogo. Agora, a política pragmática em Brasília, e isso envolve os aliados do presidente Bolsonaro, já está acontecendo, a roda por aqui já está girando. Os governadores eleitos já estão conversando com a equipe do ex-presidente Lula. Os ministros bolsonaristas já estão preparando a transição, pelo menos quase a sua totalidade deles. Talvez um ou outro está ali ainda no Palácio da Alvorada, esperando o que o presidente vai fazer, mas a maioria já reconheceu a derrota e já está tocando a vida. É sobrevivência política para esses também. A estratégia, pelo jeito, desses caminhoneiros, e vamos deixar bem claro, não são somente caminhoneiros, você diz muito bem, Mauro, tem gente financiando isso, não sejamos ingênuos, não existe manifestação desse nível espontânea, isso é uma manifestação bastante orquestrada. É preciso ir para cima das empresas desses caminhões, é preciso ir para cima dos patrões desse pessoal. A gente não está falando somente de caminhoneiros autônomos, a gente está falando de máquinas do agronegócio que estão parando as rodovias. Ontem eu vi as imagens, tinha retroescavadeira, tinha colheitadeira na estrada.
Ora, isso fica muito claro que nós não estamos falando de um movimento de caminhoneiros da categoria como foi aquele movimento de 2018 no governo Temer. O que eu ouvi ontem de algumas pessoas aqui em Brasília é que parece haver uma estratégia muito clara de se provocar o caos e se forçar uma eventual intervenção militar. O que preocupa, Mauro, Michele e ouvinte, é o recuo, por exemplo, do tweet do Flávio Bolsonaro. Você citou agora há pouco aí, né, Mauro, o tweet do Flávio Bolsonaro, o primeiro filho do presidente a se pronunciar ontem à tarde, admitindo ali a derrota, pedindo para as pessoas erguerem a cabeça, mas horas depois ele vem a público novamente por meio do Twitter e escreve dizendo o seguinte: pai, estou contigo para o que der e vier. Ou seja, muda um pouco o tom da mensagem anterior. E aí essa frase, estou contigo para o que der e vier, começou a ser repetida também imediatamente por outros apoiadores do presidente, como a deputada federal Carla Zambelli. Outra coisa é essa declaração do Tarcísio de Freitas, de que falou com o presidente da República, ele disse que pretende aceitar a derrota. Pretende? Eu também pretendo ser rico e bonito. E aí? Pretender, todo mundo pode pretender qualquer coisa. O presidente Bolsonaro tem que aceitar a derrota. Não existe outra possibilidade. Então, a Brasília que sobrou aqui, para além de Jair Bolsonaro, e aí eu estou falando de Rodrigo Pacheco, de Arthur Lira, dos deputados e senadores eleitos, de governadores eleitos e reeleitos, do Supremo Tribunal Federal, de todo mundo de Brasília, é preciso frear logo esse movimento. Mas daqui a pouco passa, daqui a pouco acaba, daqui a pouco a vida volta ao normal, é só um protesto. Não. E fica muito claro que não vai ser a Polícia Rodoviária Federal, a PRF, infelizmente, que vai cessar esse movimento. A gente viu imagens aí de ontem para hoje que não são fake news, porque nós temos os vídeos, são vídeos dos momentos dessas interdições, e Mauro e Michele, nós estamos vendo policiais rodoviários federais que estão, no mínimo, para não falar outra coisa, fazendo vista grossa para esse movimento. Então, não existe manifestação desse nível espontânea, é preciso que os patrões, os donos desses caminhões, os donos dessas máquinas também comecem a ser identificados num trabalho posterior de investigação de como que foi desenhada essa manifestação. Eu ressalto aqui também a incoerência dessa turma, porque se diz conservadora, isso não é conservadorismo nem aqui, nem em lugar algum do mundo, não existe conservadorismo revolucionário, isso não é conservadorismo. Essa turma que fala de liberdade há tanto tempo no Brasil, isso não é liberdade. Essa turma que se escandaliza com os pneus pegando fogo do MST nas estradas e que agora está fazendo, para não dizer igual, até pior do que o que a gente via nos últimos tempos ali, com interdições, com 10 gatos pingados, com pneu queimando. A Polícia Rodoviária Federal chegava, metia chumbo nas costas dessa gente, tacava bala de efeito moral, bomba de efeito moral, bala de borracha, essa turma ia embora. Então, de todos os lados, do lado da Marina Silva, por exemplo, que é apoiadora do ex-presidente Lula, do lado do Jorginho Melo, que é apoiador de Jair Bolsonaro, a própria Frente Parlamentar Agropecuária, todo mundo está pedindo para que essas manifestações cessem. A gente tem 2 áudios pequenos para soltar. Eu conversei ontem com o Dedeco, é o Vanderlei Alves, ele é um líder caminhoneiro, que foi líder daquela manifestação grande em 2018. Ele me disse para o nosso ouvinte da Nova Brasil o que pensa sobre essa situação. Olá, Diego Amorim, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nova Brasil. Diego, eu vejo essas manifestações dos caminhoneiros preocupante, porque não são totalização dos caminhoneiros do Brasil. Eu acho que não é nem 1% dos caminhoneiros que estão fazendo. O que eu vejo aí é um movimento empresarial e político tentando criar um caos no Brasil para que seja adiada as eleições ou desvalidar o pleito democrático que aconteceu domingo. Querem desmotivar as pessoas a acreditarem na democracia. Estão fechando pista como nunca aconteceu no Brasil, nem na nossa paralisação em 2018. Nós trancamos pista, basculando o caminhão de entulho na pista. Também vejo o presidente se omitindo, a polícia rodoviária e as autoridades se omitindo a todo esse problema, esse caos que está se instalando no Brasil. Estão usando os caminhoneiros para criarem o caos. Tenham consciência e vamos aceitar a democracia no Brasil. Obrigado, um bom dia a todos os ouvintes da rádio.
Esse foi o Dedeco, Vanderlei Alves, líder caminhoneiro. Eu ouvi também o deputado federal Nereu Crispim, do PSD do Rio Grande do Sul, ele que é presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Caminhoneiros, também nos deu a sua opinião sobre toda essa situação. Bom dia, deputado. Olá, Diego Amorim, ouvintes da Rádio Nova Brasil FM de todo o Brasil. Esses movimentos de paralisação e bloqueio das estradas brasileiras não são apoiados pela categoria dos caminhoneiros. Esses atos estão sendo efetuados por criminosos de extrema-direita que não aceitam o resultado das eleições democráticas ocorridas ontem no Brasil. Viemos aqui sempre firmar que a categoria dos caminhoneiros, ela defende aquelas pautas lá da paralisação de 2018, sendo uma das principais a mudança da política de preços da Petrobras e o frete. Então já acionamos as autoridades para que tomem as providências para que garante o direito de ir e vir da categoria dos caminhoneiros e dos brasileiros. Está aí o Nereu Crispim, deputado que preside a Frente Parlamentar em Defesa dos Caminhoneiros. É isso, Mauro e Michele, aqui não se trata de parcialidade ou imparcialidade, não se trata de lado, não se trata de ser Lula ou Bolsonaro. Em hipótese alguma, a gente pode concordar com isso que está acontecendo nas estradas brasileiras, seja você eleitor do Bolsonaro ou eleitor do Lula. E, Diego, veja a situação que vai se criando para as pessoas, né, que querem tocar suas vidas normalmente. Por exemplo, o nosso ouvinte Maurício, que é de Campinas, ele está nos contando aqui pelo nosso WhatsApp que ele é médico, ele tem cerca de 40 consultas agendadas para hoje e está parado ali na saída de Campinas porque as rodovias Anhanguera e Bandeirantes estão bloqueadas, ele está indo no sentido interior do estado. Voos cancelados. Tem aqui a mensagem do nosso ouvinte, o Roque, ele é de Caraguatatuba, falando que uma amiga está em Guarulhos. Desde ontem o voo foi transferido para hoje à noite. Isso se tudo der certo, porque a tripulação da aeronave não chegou ao aeroporto. Também a nossa ouvinte, deixa eu ver o nome dela aqui rapidinho, a Margarete está na rodovia Castelo Branco, sentido São Paulo, na altura de Barueri, também contando que está tudo parado por lá por conta de bloqueio. Ou seja, olha só o quanto a vida das pessoas está sendo prejudicada, sem contar a questão econômica, cargas aí que são perecíveis, cargas vivas, movimentação de ambulâncias, né, veículos aí que cuidam de emergências, enfim, o que esse pessoal está causando por aí, Diego. E aí, o quanto as palavras ou o silêncio de um líder político podem contribuir ainda mais ou não para o caos. Então, é importante, sim, que um presidente que teve mais de 58 milhões de votos, ele venha a público para demonstrar o apoio dele ao resultado da eleição e acalmar os ânimos desse monte de manifestantes, se é que a gente pode chamar assim, que a nada tem a acrescentar nesse momento que a gente vive, a não ser o caos e a baderna. Obrigada, Diego Amorim. Um abraço, Michele, Mauro, ouvintes. Até amanhã. Até amanhã.